Direto da redação. Enquanto a população clama por vacina, enquanto a população pede vacina, enquanto todo mundo quer ser vacinado, enquanto o país quer voltar ao normal o quanto antes, enquanto todo mundo quer ficar livremente caminhando, todo mundo quer fugir do risco de ser entubado, o risco de morrer em função da Covid-19, tem gente tentando ganhar dinheiro com compra de vacina. E a denúncia estourou no Ministério da Saúde. E é em função dos indícios de fraude na compra de uma vacina de um imunizante indiano, o Ministério da Saúde suspendeu esse contrato. Esse contrato foi suspenso para a compra da vacina Covaxin, porque denúncias apontam possíveis esquemas de corrupção no processo de compra desse imunizante. E segundo o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, são feitas análises aprofundadas e apurações administrativas no âmbito do Ministério para tentar checar essas denúncias. A Controladoria Geral da União também está apurando o caso. A reportagem é de Graziela Bezerra. O Ministério da Saúde suspendeu o contrato da vacina Covaxin depois de denúncias de possíveis fraudes no processo de compra do imunizante. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, serão feitas análises mais aprofundadas e apurações administrativas no âmbito do Ministério. A Controladoria Geral da União também acompanha o caso. Análises preliminares da CGU não apontaram irregularidades no contrato, que deve ficar suspenso por cerca de 10 dias, segundo previsão do ministro-chefe Wagner Rosário. Abrimos uma investigação preliminar na semana passada, uma auditoria específica em relação aos relatórios, em relação ao contrato, e o tempo de suspensão vai durar tão somente o prazo da apuração. Nós botamos a equipe para fazer uma apuração, uma equipe reforçada, justamente para a gente poder andar ser bastante célere nesse processo, e esperamos aí, em não mais de 10 dias, já ter uma resposta sobre essa análise. Mesmo diante da suspensão do contrato de compra da Covaxin, o ministro Marcelo Queiroga informou que a medida não compromete o ritmo da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Isso porque o imunizante indiano ainda não tinha aprovação da Anvisa para uso emergencial nem definitivo. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Essa questão da Covaxin, isso vai dar um trololó, isso vai dar, já tá desencadeando uma tempestade, esse esquemão de corrupção. O que se está noticiando e o que a reportagem da Folha de São Paulo divulgou, com a entrevista com o funcionário lá, com a pessoa que era responsável, que estava envolvida nesse processo no Ministério da Saúde, diz o seguinte, que o que estava se negociando de propina para a compra da Covaxin era $1 por dose de vacina. Você sabe quantos imunizantes são vendidos? Nós estamos falando em milhões de imunizantes. Então, por cada vacina, o esquema de corrupção renderia $1 para os corruptos, não é? E essa foi a propina que o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o senhor Roberto Dias, ele teria comprado pela compra de 200 milhões de novas doses da vacina AstraZeneca. Que aí já não é mais a Covaxin, não. O esquema aí é o seguinte, já envolve a outra vacina que já está sendo aplicada aí, a AstraZeneca, que está sendo utilizada. Que a Covaxin era um esquema, esse aqui já é outro esquema. E a denúncia ela é foi um furo jornalístico, vamos aqui fazer justiça, do repórter, não é, do repórter da Folha de São Paulo, da repórter da Folha de São Paulo, da Constança Rezende, e ela ouviu detalhes do empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira, que é representante no Brasil da indiana Davat Medical Supply. A cobrança teria acontecido durante jantar em um restaurante em Brasília no dia 25 de janeiro. E o empresário ele fala aqui o seguinte, não estavam só eu, estavam Dias e mais 2, um militar do Exército, eu empresário de Brasília. Isso quem afirmou aqui foi o empresário, bota aspasinhas aqui, porque foi ele que falou, né? E segundo esse o intermediário, que ele atuava como intermediário nessa negociata, o Dias disse o seguinte, que para trabalhar dentro do ministério tem que compor com o grupo, sem explicar quem se referia.
Ou seja, para vender para o Ministério da Saúde tem que comprar lá com um grupinho, com a quadrilha. E se pegar a telemetria do meu celular, as câmeras do shopping, do restaurante, qualquer coisa, vai ver que eu estava lá com ele. Isso aí o empresário fala. Se pegar lá o circuito de câmeras, pegar a telemetria do celular dele, vai verificar que ele estava lá nesse jantar com esse intermediário. E no dia seguinte, os dois tiveram uma reunião oficial que incluiu o coronel Elcio Franco, secretário executivo do Ministério, levado pelo general Eduardo Pazuello. E segundo Pereira, o Dias saiu da sala e de fora lhe telefonou perguntando se teria acerto, o que foi rejeitado. O valor da propina chegaria a cerca de 1 bilhão, mas o negócio não foi fechado. Então chegaria o total da propina, desse esquema de propinoduto aí, a 1 bilhão em propina. E o chefe aqui, o cara que estava intermediando isso, era o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias. Então o Dias é o Roberto Dias, tá? E na noite de ontem, o governo, o Palácio do Planalto, decidiu exonerar o Roberto Dias, que é tido como indicação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Ele é do PP do Paraná. Embora o Ricardo Barros hoje negue. Ele negue ser o pai da criança, negue ser o padrinho do intermediário. E aí, em depoimento à CPI da pandemia, o deputado Luiz Miranda afirmou ter ouvido do próprio presidente Jair Bolsonaro que as irregularidades na compra de outra vacina, a Covaxin, que foi a primeira que eu comentei, pelo Ministério da Saúde, seria um rolo de Barros, seria o rolo do mesmo deputado, que é líder do governo e que até agora não foi afastado da liderança do governo. Ele permanece líder do governo na Câmara. E o deputado Luiz Miranda, ele apimentou ainda mais esse caso aí da Covaxin, porque ele fala o seguinte, ele afirma ter recebido sugestões de propina para que o seu irmão, funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, parasse de criar problemas na compra da vacina. O cara tava com medo de meter a mão na cumbuca, de comprar a vacina, porque viu o esquemão que era e o rolo que isso daria. Mas então a proposta era também de receber um pichulecozinho para o irmão do deputado parar de criar problemas. Porque o irmão do deputado é funcionário de carreira do Ministério, não é cargo político indicado. Ele é funcionário de carreira, concursado do Ministério da Saúde. E o autor dessa oferta, segundo ele, foi o lobista Silvio Assis. E uma segunda reunião para tratar da oferta teria contado com a presença de Ricardo Barros. A CPI pretende convocar esse empresário que é ligado à AstraZeneca para que confirme pessoalmente sua denúncia. E em rede social, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Osmar Aziz, disse que pretende ouvir o empresário ainda nesta sexta-feira, vai ouvir esta semana ainda. E a AstraZeneca informou que não opera com intermediários, mas a Davax, sediada nos Estados Unidos, confirmou que um de seus representantes no Brasil pediu ajuda na compra de vacinas, mas que sua proposta enviada ao governo não foi respondida. Aí no meio disso aí, mais de 500 mil pessoas, as pessoas estão aí tripudiando sobre cadáveres, porque tem mais de 500 mil pessoas mortas, porque se criou dificuldade para comprar vacina, para depois comprar a preço superfaturado e esquema, e no esquema. Isso queria imunizar todo mundo por meio da imunidade de rebanho. Deixa todo mundo se contaminar, quem morrer, morre, quem sobreviver, sobreviverá. Essa era a lógica, essa era a teoria. E nós vamos chegar aí, não se surpreendam, a estimativa é esta, que daqui a pouco vamos chegar a 1 milhão de mortos. E no meio desse monte de cadáveres, os vagabundos, os corruptos, os larápios de colarinho branco tentando fazer negociatas com compra de vacina, tentando fazer negócios com compra de vacina. É assim repugnante, é revoltante, dá ânsia de vômito. Portal View. O mundo na palma da mão. View.